Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que Deus possa nos agraciar com a sua poderosa palavra, esta palavra que nos transforma e nos faz ser parecido com o nosso Mestre, Cristo Jesus. Glória a Deus, queridos. Amados, eu quero trazer uma breve reflexão para os nossos corações, que está lá em Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 22. Amém? Que o Espírito Santo possa nos conduzir nesta meditação. Então, Marcos 10, 17 a 22 diz assim: E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Glória a Deus, querido. Então essa narrativa é algo que todos nós já ouvimos. Se você é um leitor da palavra de Deus, se você gosta de meditar na palavra, se você gosta de se degustar, ter um tempo com a palavra de Deus, com certeza você já observou essa narrativa, tá? E algo interessante, querido, que vai nos chamar a atenção nessa narrativa, é que fala que é um jovem que vai até Jesus, tá? Um jovem. E hoje, posso dizer assim, infelizmente, uma boa parte da juventude, a maioria da juventude hoje, ela não está em busca de Jesus, tá? Ela está em busca de se deleitar nos seus prazeres, tá? Agora, veja o que Eclesiastes fala para esses jovens que querem realmente buscar e se deleitar nas coisas desse mundo. A palavra de Deus, ela fala algo bastante interessante com relação a isso. Lá em Eclesiastes 11, do versículo 9 e 10, escute bem o que a palavra de Deus diz para essa mocidade. Ele diz assim, o sábio Salomão: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recrie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus pedirá conta. Aí ele dá uma orientação: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Essa orientação foi de um grande homem, dos mais sábios que já pisou nessa terra. E ele, quando era jovem, ele se jogou nos prazeres da vida. Ele próprio diz no seu livro que tudo que os seus olhos desejaram, ele não privou. Então ele foi uma pessoa que ele caiu nos prazeres da vida. Mas perceba algo bastante interessante quando ele escreve aqui em Eclesiastes 11, 9 e 10. Que ele diz: jovem, não se esqueça de uma coisa. De tudo que você faz
e você está se deleitando em todas essas coisas, saiba de uma coisa: será pedido conta de tudo isso. E ele passa uma orientação: afasta da tua natureza, da tua vida, a dor, o desgosto. Porque você percebe nessa narrativa, um jovem chega até Jesus. Dá para se perceber que esse jovem, ele estava insatisfeito com a vida espiritual que ele estava levando. Porque quando ele sabe que Jesus está passando por aquele local, diz que ele vai às pressas, correndo, e se joga aos pés do Senhor Jesus. Denota de primeira mão que aquele jovem, ele queria uma mudança na vida dele. Ele queria uma transformação. Ele queria algo novo, porque ele já estava cansado de cumprir regras. Porque Jesus perguntou para ele se ele obedecia os mandamentos, e ele disse que desde a mocidade ele tem observado tudo. Agora, querido, deixa eu dizer uma coisa. O fato de observar não quer dizer que esteja obedecendo. Porque lá em Tiago 2,10, que diz: aquele que diz que obedece os mandamentos, mas tropeça em um mandamento, é réu de juízo, porque deixou de cumprir toda a lei. E nós sabemos, querido, que não tem como o homem, na face da terra, cumprir toda a lei. Somente um homem cumpriu, e esse se chama Jesus Cristo. Por isso que nós devemos olhar para a cruz, olhar para Jesus, porque nós mesmos não conseguimos andar da maneira mais perfeita, porque somos pecadores e miseráveis e carecemos da glória, da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse homem aqui era um homem rico, abastado, mas ele tinha uma diferença de muitas pessoas que são apegadas à riqueza. Ele era um homem religioso. Ele era um homem que se preocupava com a sua vida espiritual. Porque o que acontece nos dias atuais de hoje? Que quando as pessoas focalizam toda a sua vida, a riqueza, ele deixa essa área com deficiência. As pessoas esquecem de que há um ser superior que está tomando conta de tudo. Este jovem nos ensina que a riqueza não é mais importante do que uma vida centrada em Deus. Mas se a gente for discorrer, que quando Jesus diz para ele: falta-te uma coisa. O interessante é que o nosso mestre, ele sempre vai dizer: falta-te uma coisa. E às vezes, esse algo que falta é aquilo que toma a nossa prioridade em Deus. Perceba, ele era um homem religioso, ele observava os mandamentos, mas tinha algo no seu coração que era prioridade do que os caminhos de Deus. Hoje também não é diferente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: o que está atrapalhando, impedindo de você ter uma vida com Deus? Querido, de acordo com a história, a destruição de Jerusalém aconteceu no ano 70. No ano 70. Aqui nós talvez estaríamos aqui pelo ano 30, talvez ano 31.
Então estava faltando o que? Aproximadamente 40, 30 e poucos anos para a profecia que está escrita em Jeremias para se cumprir. Então Jesus já estava vendo lá na frente. Jesus já estava vendo aquele homem pobre, miserável. Porque toda Jerusalém seria destruída e com certeza a calamidade ia acontecer naquela região. A pobreza ia ser extrema naquela região e aquele homem ia perder todas as suas riquezas. Jesus estava vendo à frente, ele só estava vendo aqui agora. Por isso que ele ficou com o coração pesado, porque ele tinha muitas posses. Nós seres humanos, nós só conseguimos ver o aqui e agora. O nosso Deus consegue ver o além, o que está à frente. A palavra de Deus vê além. Por isso que eu quero dizer para você, querido, não se prenda às coisas agora, porque elas são como vento ou como uma folha seca que está no chão e o vento leva para onde quer. Não podemos basear a nossa fé, a nossa vida em posse, em riqueza, porque todas elas têm o seu tempo determinado, como eu e você temos um tempo determinado aqui nessa terra. A qualquer momento podemos ser levados daqui e nada podemos levar dessa vida. Por isso que Mateus 6,33 diz que nós devemos ter como prioridade na nossa vida o reino de Deus e a sua justiça. Mas muitas pessoas têm priorizado as coisas dessa terra, lutado pelas coisas dessa terra, guerreando pelas coisas dessa terra, matando pelas coisas dessa terra, mas não está trabalhando, se empenhando pelo reino de Deus. Isso é lamentável. Isso é triste. Deus está olhando para o teu coração e está dizendo para você: está faltando algo aí. Está faltando algo aí para que eu seja prioridade na sua vida. Não adianta se prostrar aos meus pés. Não adianta querer ter uma vida de adoração, porque esse jovem nos mostra isso. Ele se joga aos pés de Jesus, ele adora Jesus, ele diz Senhor, ele ora, ele clama, mas o seu coração está completamente embebedado pelas coisas deste mundo. Por isso, querido, que em 1 Timóteo diz algo bem interessante, aguce os seus ouvidos. 1 Timóteo 6, versículo 9 diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, a quais afogam o homem na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Porque ama mais as coisas da terra. E a palavra de Deus, querido, nos alerta aqui em Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse jovem, na mente dele, ele pensava que poderia conciliar uma coisa com a outra. Não pode, não podemos. Olha o que o Senhor diz aqui em Lucas capítulo 9, versículo 62, ele diz: mas Jesus lhe explicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus.
Nós não podemos, querido, ser como a onda do mar. Nós não podemos ter dois pensamentos cocheando sobre as duas coisas ao mesmo tempo. Deus quer prioridade de cada um de nós. Esse jovem, ele pensava que ele poderia muito bem andar com as duas coisas ao mesmo tempo, com Deus e o mamon. Mas o Senhor Jesus o confrontou e disse para aquele jovem: falta-te uma coisa. Porque Jesus amou ele. Jesus ama você. E Ele não quer dividir o amor dele com as coisas dessa terra, porque Ele te ama. Ele tem um propósito na tua vida, Ele tem algo grande para você. Porque Jesus falou para esse jovem: segue-me. Porque para seguir a Jesus, nós precisamos tomar algumas atitudes. E a palavra de Deus nos diz aqui em Marcos capítulo 8, versículo 34, ele diz assim: então convocando a grande multidão e juntamente com seus discípulos, diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos fazer uma decisão se queremos realmente seguir ao Senhor. Nós precisamos nos desprender das coisas desta terra. Quantas pessoas estão entrelaçadas com as coisas desta terra? Quantas pessoas estão embebedadas, fantasiadas, lubridiadas pelas riquezas dessa terra. E a palavra diz que muitas dessas pessoas que amaram as posses dessa terra se desviaram da fé e se atormentaram em lodos. A nossa pátria não é aqui, querido. A nossa pátria é com o nosso Deus. A Bíblia diz que nós somos como peregrinos. E nós estamos aqui com propósito para cumprir uma missão a qual Deus nos comissionou, nos reconciliou com Ele, para podermos também reconciliar outros com o Senhor. Você não está aqui à toa. Deus tem um propósito maravilhoso na tua vida. Não devemos conciliar, associar as coisas da terra com as coisas do reino. Devemos fazer separação, porque Jesus disse que quando Ele estava aqui na terra, Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. E a palavra de Deus diz em Tiago 4,4: aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você quer ser amigo de quem? Se os teus olhos estão mais voltados para as coisas da terra, você está se constituindo inimigo de Deus. Esse jovem preferiu ser inimigo de Deus do que amigo de Deus. Ele amou mais as coisas da terra do que as coisas do reino. Ele preferiu ser escravo do pecado, ser escravo do príncipe desse século, do que ser escravo do rei dos reis e senhor dos senhores, Cristo Jesus. Qual escolha você quer fazer? Andar com Jesus? Ou andar perambulando nesse mundo sem uma direção correta e sem um destino? A escolha é sua. Mas não vamos ser como este jovem. Jesus só faz uma pergunta: falta-te uma coisa, para que você possa me servir com maestria, para que você possa me servir com muita dedicação. Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. O que falta para você servir ao Senhor dos Senhores? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.